Agradecemos ao senhor Carlos Amorim e passaremos agora ao debate entre palestrantes, convidados e público. Para compor a nossa sala de debates, convidamos o diretor de Gestão Sustentável da ADEME, Rafael Valente, e os palestrantes do fórum, Eduardo Pedreira, Alejandro Castanher, Carlos Amorim, Vitor Cavalcante, Savile Alves. Boa tarde. Mais uma vez. Acho que a melhor parte é agora que a gente discute, debate, interage todo mundo, integra, linka as palestras. E eu vou fazer logo um link da cultura e da história com o ambiente de felicidade. Achei super interessante a palestra do Carlos Amorim, porque ele traz uma riqueza que a gente esquece ou não aprende como deveria, sobre a nossa Bahia, a valorização da nossa Bahia, né? E a cultura, a arte, tem um link com a cidade criativa, a cidade feliz, que o Alejandro trouxe, e eu queria provocar, talvez, o Alejandro e o professor Eduardo, claro, e também o Carlos Amorim, qual o impacto da história, e também até porque o professor Eduardo adora falar de história, e ele traz muito, ele fala que a felicidade vem sendo procurada há 2000 anos, e ele fala da revolução científica. Então, a pergunta é sobre o impacto da história no ambiente de felicidade. O impacto da história e cultura de uma cidade que tem história e cultura para ser uma cidade feliz, como você traz nos 3 temas da cidade criativa, cultura. Por que a gente tem esse vínculo com a história? Qual é a diferença de chegar, por exemplo, numa cidade recém-criada, uma cidade que tem 10 anos, mas não tem história? Qual o ponto positivo de se ter essa história e essa cultura? Para o Alejandro, para o Eduardo e também para o Carlos Amorim. Vou começar. Obrigado. Parabéns pela resiliência para todo o público. Obrigado por ainda manter a expectativa e vamos tentar levar por isso. Eu lembro, há 15 anos, eu tive a oportunidade de estar com o Endacari Barreche. O Endacari é o presidente, entre aspas, do País Basco. E ele falava em encontros que tem da diáspora do seu povo, que tem por toda a América Latina, por toda parte do mundo. E ele falava que um povo que não tem história, não tem um futuro. Se você isso pensa em um mundo que cada vez tem menos tempo de pensar, de fazer, temos que ser intangíveis e utilizar o patrimônio para afiançar não só a questão de felicidade, sino de bem-estar. Só para que tenha outra ideia. Em Canadá, a parte dos médicos anglófonos, especialmente na cidade de Montreal, para as pessoas que têm problemas de depressão, de ansiedade, eles estão adotando com o Museu Nacional Canadiense visitas para o museu para que possam contemplar o patrimônio cultural, o patrimônio museístico da pintura. Eu, quando mostrava o professor recém a pintura, eu achava que ia trazer referência a essa questão, porque gera essa necessidade neuronal, quando você fica a contemplação que o próprio professor falou, do patrimônio, seja uma pintura, seja uma arquitetura, um artesanato bem feito, como mostrava recém o nosso amigo acá da região. Tudo isso vai gerando uma sensação que é muito mais do tangível, que você pode ter uma questão de felicidade. Não só na questão contemplativa, sino também questões médicas de saúde mental. Estão trabalhando em muitos lugares do mundo. A própria polícia de Londrina, eles estão também fazendo estudos de como interpretar as pessoas através das pinturas. Porque você tem outra forma de olhar o patrimônio, olhar a cultura, você tem outra sensibilidade. Essa questão de ficar contemplando o que é o que tem, depois essa desfasagem da distinta pintura, como mostrou o professor, isso você vai tendo com o trabalho que você vem fazendo, na técnica, você vai aprendendo muitas coisas. O impacto é muito positivo. E, além disso, a gente não tem que esquecer
que a América Latina tem o valor cultural é muito rico. Eu acho que uma coisa que quando a gente recém escutava da questão do valor patrimonial e valor econômico, a gente, eu acho que temos muitos recursos culturais, mas não temos produtos. Ou não sabemos vender nossos produtos, não sabemos apresentar muitas vezes nossos produtos, porque um museu em qualquer parte do mundo tem muito mais visitas que um estado ou um país muitas vezes. Então, como a gente também se vai preparando para essa cambiar a mentalidade e a dimensão de aprender a mostrar nossos produtos. Meu sogro dizia muito isso também, que ele ia nos Estados Unidos e ficava assim espantado com a capacidade que o norte-americano tem de supervalorizar coisas banais para nós brasileiros e diante do tanto que nós temos de riqueza histórica. E às vezes ele estava passando na estrada e via placas enormes dizendo: visite o museu de Roosevelt, sei lá, e visite a cada 50 metros uma placa. Ele chegava lá, era um negócio ridículo, com a pegada que Roosevelt passou lá há 300 anos. E aqui a gente tem a igreja de São Francisco, a gente tem o centro histórico. Se tivesse uma igreja dessa em qualquer cidade do mundo, já seria o grande lugar de visitação. Nós temos 360, mas, sei lá, das mais importantes temos umas 5, 6 fantásticas. Quando foi que o baiano se desvalorizou internamente, hein, Carlos? Quando foi que a gente esqueceu das origens? Por que o baiano tem tanta distância do centro histórico? O baiano local? Bom, eu primeiro queria pedir desculpas por não ter, aos meus colegas de fórum, por não ter podido participar e ouvido todas as palestras, mas eu fui avisado da mudança do horário da minha ao meio-dia. E então eu tinha programado minha vida do meio-dia às 5 aqui. Eu tive que reprogramar a minha vida, que seria das 6 às 9, para esse horário e atender meus compromissos em razão desse evento que eu estou dirigindo. Esse fenômeno é um fenômeno mundial, é o fenômeno do esvaziamento dos centros, né? Nós passamos, e talvez ele tenha sido mais brutal para nós, porque Salvador é o segundo maior centro histórico do século XVIII no mundo. Ela só é menor do que a cidade de São Petersburgo, na Rússia, em termos de área, e também no volume de construções do século XVIII. Eu digo isso porque Paris foi toda destruída na reforma do século XIX, é a Paris do século XVIII. Madrid tem 2 ou 3 monumentos, também é uma cidade do século XIX. Então, restam as cidades portuguesas, que são menores. Lisboa menor em razão do terremoto que destruiu metade da cidade, e nosso centro continua sendo o maior do século XVIII. E temos a Santa Casa de Misericórdia mais velha do mundo. Mas eu queria fazer um gancho com a história da Cidade Nova. Não existe cidade sem cultura ou sem tradição cultural. Jacques Le Goff, em Memória e História, chama atenção exatamente sobre isso, sobre quando não há tradições, novas tradições aparecem e se consolidam rapidamente na sociedade. E um outro aspecto que é importante frisar, e também de uma autora bastante interessante, que é Hannah Arendt, o esmagamento do presente, a destruição do passado no presente, ele tem exatamente o objetivo de destruir o futuro. Toda vez que você tem uma política extremamente totalitária em relação à arte e à cultura, o que você está destruindo é o futuro, não é o passado. Porque o passado pode reviver de várias formas. E ela sempre, num livro clássico dela, Entre o Passado e o Futuro, ela chama atenção exatamente sobre isso, sobre a necessidade de, no presente, a gente lutar por valores que integram o passado, mas não com obstinação de que tudo permaneça, mas dentro dessa lógica de que sustentabilidade significa desenvolvimento sustentável. Hoje, a cidade de Amsterdã, que é um exemplo em várias situações, passa por um problema absolutamente terrível. A cidade é inteiramente protegida. Ela não tem mais para onde ir, ela está começando a aterrar mais pedaços de água para construir novos bairros, porque é proibido fazer absolutamente tudo. Eles não pensam numa solução que permita à cidade viver a sua utopia. Toda cidade nasce para proteger
o ser humano. As cidades nasceram para proteger os seres humanos, para serem um local de compartilhamento de tecnologias e de segurança e de formas de acolhimento e não de violência. A violência é um fenômeno que é, digamos assim, exógeno. Ele não é parte da ideia de se fazer uma cidade ou dessa paixão de criar uma cidade, né, do homem ir morar em uma cidade. É uma distopia, na verdade. Mas eu falei muito. Eu vejo que uma das mais profundas raízes do que eu possa chamar de infelicidade seja uma relação ruim com a nossa própria história. Eu vejo isso tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista coletivo. A minha história é o que me dá raiz. Me afastar dela, não conhecê-la, me deixa à deriva. Porque é precisamente o olhar da minha história, precisamente o olhar e a interpretação do meu passado que me esclarece muito do meu presente e que me baliza para o futuro. Talvez uma das grandes tragédias pessoais seja exatamente a desconexão com a sua história. Eu posso imaginar o que numa estrutura psíquica humana, um ser humano, pode acontecer alguém que se desconecta da sua história, que se desconecta das suas raízes. Imagina o que é uma cidade. Imagina o que é um país que vai perdendo os vínculos com a sua história. Mas, como muito bem colocava o Carlos aqui, essa relação com a minha história não pode me levar a um aprisionamento, a um fechamento, porque o presente está aí, o futuro vai se abrindo. Eu acho que me permitam a analogia, felicidade e infelicidade está relacionado com abertura e fechamento. Eu entendo que quanto mais aberta for a lente da nossa câmara, muito mais possível, não é só o olhar que fica mais rico. Eu acho que essa experiência me faz mais feliz. Eu sou baiano, nasci aqui na Bahia, na cidade de Castro Alves, aqui perto do Recôncavo, e eu fiquei aqui bebendo cada palavra e essa inserção que você trouxe, Carlos, aqui, ela faz sentido para mim, muito menos do ponto de vista cognitivo, mas foi uma viagem emocional, a minha própria raiz. E, curiosamente, como felicidade é algo que você, de alguma maneira, não pega, e talvez a melhor definição seja felicidade é uma coisa, sei lá, essa coisa, sei lá, eu estava experimentando a cada fala, a cada visita, a olhar fazer esse mergulho aí. Agora, lidar com a nossa história é uma coisa, cara, assim, é um desafio, porque, ao mesmo tempo que ela me baliza, eu não posso me prender a ela. Nesse sentido, o fórum hoje foi muito interessante, porque esses dias eu conversava com uma amiga minha, que é socióloga, e ela estava fazendo uma dissertação de mestrado sobre o não lugar. Eu falei, o que é o não lugar, né? Para um não iniciado, um não leigo, o que é um não lugar? Um não lugar é, por definição, um lugar que não tem raiz, que não tem essa tradição, ou cuja tradição, se é que eu posso dizer assim, é um lugar de tanta transição que ele não tem raiz, ele não está fixo, ele não tem história. É um não lugar. O nosso filho, o meu filho morou numa cidade no interior de São Paulo, onde ele podia considerar um não lugar, e a gente saía, e o que era a gastronomia? O que era a música, o que era o lugar, nada. Ainda que essa tradição se forme de maneira muito rápida, mas hoje eu tenho um grande medo. E é uma relação ambígua, porque eu já descobri que a dialética, o paradoxo, é a única chave com que a gente tem que lidar com mundos tão complexos, né? Mas a gente está num mundo novo. Esse mundo novo se impõe, produzindo suas tradições, produzindo sua história. Mas eu temo, e talvez aqui tenha uma fala minha temerosa e saudosista,
é como se eu desconfiasse das novas tradições que se formam. E aí eu estou sendo extremamente parcial, eu reconheço, e até apaixonado. É como se eu desconfiasse das novas tradições que se formam, porque, a meu ver, parte dessas tradições, ou parte desse novo mundo, está ligado única e exclusivamente, em alguns casos, a uma lógica puramente da produtividade, e não dessa riqueza, não desse encontro, dessa coisa que a feira gastronômica do Peru, a feira de São Joaquim, essa história que está mais ligada, não necessariamente é uma lógica da única produtividade superficial, mas parece que tem gente, tem alma e, portanto, felicidade. Eu vou voltar daqui a pouco com outra rodada de perguntas, mas da forma como foi organizado o fórum, e por acaso, eu diria, nesse final, a gente começou com futuro e terminou com história e tradição, e eu vou abrir um parêntese para o futuro e ouvir um pouco das inovações aqui dos nossos convidados. Primeiro, dar uma oportunidade aqui para a Interact ouvir. Eu sei que vocês estão com um projeto no Cimatec, do carro compartilhado. A Interact é uma empresa de inovação, é uma startup local de Salvador, mas, além do carro compartilhado, vocês têm outras tecnologias que vocês desenvolveram lá. E eu queria dar essa oportunidade para você falar um pouco da sua empresa e, principalmente, dessas inovações em canteiros de obra. Temos alguns empresários da construção civil, acho que vale muito a pena você falar sobre isso. Bacana. Boa tarde, né, mais uma vez. Posso comentar um pouco sobre o que vocês conversaram aí também, porque eu fiquei aqui... É um assunto muito interessante. Eu acho que isso daí de não criar raízes vai muito também da passagem de gerações. A gente vê dos baby boomers, então as pessoas queriam, na geração X, a criar raízes nos locais. Quando a gente vem para os millennials, depois da geração Y, eu acho que as pessoas pensam mais no propósito interno do que criar raízes nos locais. Então acaba que ela se distancia dos locais que nasceu para buscar novos horizontes em outros lugares. Isso é um pouco da minha visão. Mas aí, obrigado aí também pela oportunidade, Rafael. A Interact hoje é uma empresa que trabalha com otimização de processos. A gente tem uma vertical logística, que a gente está com um projeto com o Senai Cimatec. Temos roteirizadores, monitoramento, software de manutenção de frota, de abastecimento. E temos uma vertical também para construção. Hoje a gente tem um produto piloto, que é um Andon Wireless. Hoje a gente não tem condições de saber como que está o andamento da obra de forma remota. Então, será que aquela frente de serviço está parada? Ela está em andamento? Ela existe uma possibilidade de parada? E a gente pegou esse Andon, que veio do modelo Toyota de produção, e que são 3 botões, um botão vermelho, um amarelo e um verde. Se está verde, está em fluxo contínuo. Se está amarelo, tem potencial de parada. Se está em vermelho, está parada, naquela frente de serviço. E a gente consegue traquear todas essas paradas e indicar o porquê que parou essa frente de serviço. Foi por falta de material, falta de projeto. E aí você tem um histórico de lições aprendidas que pode mandar também para as outras obras, facilitar o orçamento. Massa. Aí dá a oportunidade também para a Savile. Claro que, se você quiser comentar tudo que foi dito, porque o pessoal falava e você estava mexendo a cabeça assim, você lê todos esses livros de filosofia aí que você gosta, então comenta tudo que foi dito aí, faz um resumo geral de tudo para toda a palestra, todo mundo, e depois você fala do projeto do Cimatec, que você vai fazer. Não sei se você tem acordo de confidencialidade, não pode falar, não, droga, uma super surpresa aí. Falando um pouco da quebra assim, das tradições, eu fiquei pensando de uma tradição que eu acho que já está sendo, mas que ainda precisa ser quebrada, que é a do patriarcado. Então, eu sou a única mulher aqui do grupo, e eu fiquei pensando assim, nossa, como a gente vem ocupando esses espaços, mas como a gente ainda precisa, né, dar mais vazão, e, em contraponto, como algumas tradições precisam ser retomadas. Então, falando um pouco assim do nosso trabalho, que é com o resíduo, a natureza, né, e povos indígenas aqui do Brasil, eles já têm uma tradição de tratamento dos resíduos, de não desperdício, de o que a gente chama hoje de economia circular, enfim, de reaproveitamento total ou quase totalitário
do que se consome já é conhecido em determinadas comunidades. E a gente, às vezes, vai recorrer somente à tecnologia e achar que a gente está criando, né, a roda, quando, na verdade, se a gente for olhar nos princípios da natureza, a gente já encontra as soluções para uma vida em sociedade e dentro dos centros urbanos muito mais equilibrada. Então, acho que vale a pena esse reforço. E falando um pouco mais do nosso trabalho, hoje o que a gente quer, e o nosso desejo é que nas cidades não exista mais lixo. É uma utopia, mas a gente já entende que é possível, e isso passa por tecnologia, por incentivo financeiro, mas, sobretudo, por mudança de cultura. E é necessário que, dentro dessa mudança de cultura, existam também políticas públicas, né, que apoiem e que incentivem o cidadão a adotar novas práticas, tanto o cidadão quanto os negócios, as empresas. Então, o lixo é uma problemática que já tem solução aí no mercado, ou na natureza, ou em outros povos, e que a gente só precisa entender que é necessário e urgente começar a praticar. Então, quem ainda pega o seu lixo, bota num saco e, sei lá, bota na casa do lixo, saiba que está fazendo tudo errado e que depende um pouco da gente também iniciar, né, fazer alguma coisa para começar essa mudança, desde o canudo, de você não consumir mais canudo ou não consumir mais descartáveis, já é uma forma de você diminuir, né, a sua pegada de carbono e, de alguma forma, interferir positivamente para as mudanças climáticas, até mudanças um pouco mais estruturais dentro de casa, de escolha de eletrodomésticos ou de quantas vezes você faz compras e novas aquisições. Só complementando, teve uma participação aqui da plateia, e aí no final ele faz uma questão sobre o lixo. No início ele fala que o sentimento de pertencimento é o que falta ao baiano. Esse sentimento de pertencimento que falta ao baiano está diretamente ligado à educação e sentimento de civismo. Aí aqui tem uma pergunta para mim específica, que foi muito falado de lixo. A Limpurbe foi convidada? Não foi convidada. É uma falha nossa, deveria ter convidado a Limpurbe, já que a gente fala de lixo. A gente convidou alguns outros gestores do município, algumas secretarias, André esteve aqui presente, mas a Limpurbe não. Então, como perguntaram isso, eu disse que não, aí eu vou perguntar para vocês, como é a relação dos seus trabalhos com lixo com a Limpurbe? Isso. Hoje a Limpurbe, não falo em nome da prefeitura, hein, mas pelo nosso relacionamento, o que é entendido. A Limpurbe ela é responsável pela limpeza urbana da cidade de Salvador. A cidade de Salvador hoje ela é dividida em 3 zonas, e essas zonas elas são permitidas, através de um processo licitatório, que empresas privadas façam, de fato, essa limpeza, né, desde a varrição até a coleta em si. E a Secretaria de Cidades Sustentáveis, Inovação e Resiliência, que André é o secretário, ela é responsável pelas políticas públicas voltadas para a reciclagem. Então, é mais ou menos assim, é como se a Limpurbe ela fosse operar e a CECIS fosse fazer a parte da gestão, né, o incentivo, enfim, a busca por implementação de decretos que favoreçam isso. Mas, hoje, o que a gente entende é que o setor público e o município, dentro da legislação da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, é o responsável pela gestão dos resíduos. Ela ainda é muito engessada, ela é antiga. Então, quando você vai ver um processo licitatório de quem vai cuidar dos nossos resíduos, ela requer, inclusive, conhecimentos e equipamentos que são totalmente anti a reciclagem e ante o reaproveitamento desse material. Então, por exemplo, se a gente for pensar no caminhão de lixo, o que ele é? Ele é um veículo que compacta tudo que é colocado lá dentro, porque ele precisa colocar o máximo de lixo no menor espaço possível. E como é que você vai misturar um monte de coisa para depois reciclar? Impossível. Então, se a gente tem a própria prefeitura, ou, enfim, a Limpurbe, que é uma empresa municipal, solicitando que a coleta da cidade seja feita através desse tipo de veículo, desse tipo de equipamento, significa que a cidade de Salvador, hoje, ainda adota uma política de não reciclagem por justamente incentivar esse tipo de prática. Então, é preciso fazer uma pressão para que a cidade passe a adotar novas tecnologias e fazer também um pouco da nossa parte
Mas é óbvio que dentro dessa cadeia dos resíduos, hoje quem trabalha com reciclagem na ponta, que seriam umas cooperativas, elas são muito frágeis, com uma gestão ainda muito incipiente, né? São pessoas de baixíssima qualificação que estão à frente, e isso é fruto também do lixo ainda ser uma tratativa de situações muito precárias de trabalho. Então, faltam ainda indústrias e incentivo para que a gente tenha grandes empresas que trabalhem com inovação para os resíduos. Legal, obrigado pela participação. Interesante justamente esa cuestión de innovación y ese cambio cultural que es preciso también la forma de cambiar o chip para hacer esa utilización. No, pero cuando escuchaba el trabajo de los dos emprendedores con tecnología y cuando você trouxe a bola para el lado de innovación, es interesante aproveitar que essa seja a inovação que fique no local. Coreia do Sul, a cidade, eles justamente falaram que fazer uma cidade compartilhada, fazer um aplicativo X como um Waze, você pode ter 30 semanas o desenvolvimento. O próprio governo compartilhava para que hackeiem os aplicativos, que essa tecnologia seja com estudantes, seja com pessoas locais, e isso vai gerar economias locais. Porque muitas vezes a gente compra, especialmente quando trabalhamos, franquicias, outro tipo de olhar, e a inovação, essa tecnologia, esse desenvolvimento, fica fora. Então, dentro dos governos, também podem inovar, tentando pegar esse tipo, porque ninguém conhece mais a realidade das coisas que os próprios moradores, os próprios locais. E são necessidades que muita gente, às vezes, você tem que recorrer a outro lado, deixar uma parte grande, e tem que ser parceiro nesse desenvolvimento. Isso é ser inovador, só isso. Eu ia fazer uma pergunta para o Eduardo, Carlos, mas se você quiser complementar... Já... Eu gostaria. Eu queria esclarecer 2 pontos. Primeiro, que tradição se renova. Vou dar um exemplo. Existe uma festa do Senhor do Bonfim no Benin, na África, do Benin, em português. Essa festa incorporou um personagem que hoje é o principal elemento da procissão pagã, que é uma mulher de um filme de terror chamada Mama Vata, um filme indiano, uma mulher com uma cabeleira gigantesca que devorava suas vítimas. Mas ela não é um vampiro, ela tem dentes humanos e tal. E esse filme fez tanto sucesso que a Mama Vata passou a ser o jegue da lavagem que nós tínhamos aqui, e que se atualizou na tradição, porque, como o poder fiscalizador não conseguia fiscalizar as condições de conforto e segurança dos animais, se optou pelo que se sempre faz. Como você não consegue exercer o munus público de fiscalizar, você simplesmente proíbe, porque é mais fácil você proibir do que fazer uma ação efetiva, não é? E hoje os jegues estão sendo vendidos por R$2 para virar carne para os chineses. No interior, substituídos pelas motocicletas, e nas cidades não fazem mais nenhum sentido. Provavelmente vão desaparecer como animais de tração, úteis, etc. A segunda coisa é que história, patrimônio, cultura, não tem absolutamente nada a ver com individualidade nem individualismo, tendo tudo a ver. Você pode ser inteiramente desterritorializado e acreditar que você pode levar seus valores, como os que a Saville defende, e eu gostaria de dizer que fiquei muito sentido não ter ouvido sua fala, porque você é extremamente carismática. Você pode levar esses valores que você tem dentro de si para qualquer território. A ideia de desterritorialização é que você pode ser quem você é, onde você estiver. Isso não necessariamente lhe afasta da formação que a sua cultura se lhe atribui. Porque, na verdade, a ação de preservar, de proteger, a ação da memória, ela está ligada não ao passado, mas ao futuro. Foi isso que eu disse quando citei Entre o Passado e o Futuro, de Hannah Arendt, que fala especificamente da mortandade dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Ela está falando sobre isso, que a estratégia de matar todos os judeus era para destruindo o presente, eliminar, apagar o passado e destruir o futuro. Os soviéticos faziam a mesma coisa com os apagamentos, não assim tão, digamos, fisicamente,
mas ainda que tenha havido milhões de mortes, mas com essa história de apagar as pessoas da memória fotográfica dos registros históricos, como acontece hoje nas redes sociais, acabam-se os namoros, todos os momentos gloriosos de comemoração desaparecem instantaneamente, como se nunca estivessem existido na vida daquelas duas pessoas, todos aqueles TBTs e tudo mais. E, aliás, eu recomendo que assistam Black Mirror, essa série do Netflix, que é uma distopia, mas tão próxima da nossa realidade, sobretudo desses aspectos, do individualismo, da falta do virtualismo, não da realidade virtual, mas da virtualidade da realidade. Ou seja, o que é real não é mais palpável, é uma questão, porque você nunca vê o que é real, você vê o que está no seu celular, você vê o que está no seu computador, você vê o que está nas redes sociais. Eu ia fazer a pergunta para o professor Eduardo, mas eu vou fazer a sua pergunta primeiro, depois eu volto para o professor Eduardo, já que você falou sobre esse tema. Eu já tive um diálogo com você bem interessante sobre a evolução da planta baixa. A evolução da planta baixa dos apartamentos, e como somos no mercado imobiliário, faz muito sentido conversar sobre isso. E a Casa Cor vem com o tema da casa como um aconchego, com a conectividade. Como é que foi essa evolução da planta baixa a ponto de hoje termos a preocupação da desconexão dos familiares, com o olhar pelo celular o tempo inteiro e tal, e o que é que as plantas baixas estão fazendo hoje para tentar conectar mais essas pessoas? Acho que você tem um tema bastante interessante. Eu aprendi algumas coisas com você sobre esse tema. Eu deveria ter me preparado para fazer essa palestra mas sobre exatamente isso. O assunto é bastante extenso. Começa lá na cidade antiga de Fustel de Coulanges, quando os primeiros homens fizeram as primeiras casas, e a conexão que existia entre eles era a religiosidade, as crenças. E eles enterravam, por exemplo, seus mortos na soleira das portas das casas, em pé, para que, quando eles saíssem de casa, pisando neles, lembrassem de que deveriam ter vergonha do que iriam fazer na rua. E, quando voltassem, não deveriam trazer, ao pisar neles, coisas que os envergonhassem. Basicamente, era isso. O papel da mulher, nessa época, ainda era mais complicado, e era mais complicado porque ele era moldado culturalmente de uma forma brutal. A mulher era criada dentro da religião da sua família, e quando ela casava, e a religião era tudo, e quando ela casava, ela abandonava aquela religião para adotar a religião do marido. A evolução da planta, eu vou falar de uma forma muito genérica e curta. As casas, elas foram feitas para proteção e se agruparam para proteção. Com a formação das cidades, as casas cederam espaços à verticalização, sobretudo a partir dos anos 30, dos anos 40. Nos anos 30, uma crença muito grande, pós-Primeira Guerra Mundial, que foi o primeiro impacto assim, brutal na capacidade de destruição do ser humano, a visibilidade daquele terror que era destruir milhões de vidas de uma só vez, houve uma grande crença na força da cidade. E que, quanto mais adensadas e verticais, as cidades poderiam oferecer mais proteção às pessoas. Era uma utopia, como quase tudo que a gente tem acreditado nesses séculos de vivência humana. Mas a planta ela foi evoluindo de forma que, nas cidades, se acredita que a área, o local onde você mora, pode ser cada vez menor em razão do fato de que você tem um oferecimento enorme de serviços. Essa é uma estratégia, inclusive, urbanística. Quando você faz movimentos de intervenção urbanística em cidades muito velhas, com centros históricos importantes, e que se tornam um metro quadrado extremamente caro, a morada central ela é muito mais cara e muito menor, e vai se tornando maior à medida que você vai se afastando do centro, não é? Então, a planta acompanha esse processo, que não necessariamente é um processo de gentrificação. E, aliás, a questão da gentrificação está precisando de alguém, um especialista realmente inteligente, que possa pôr limites nisso.
A ação de restaurar o patrimônio, por exemplo, já foi acusada de ser uma ação gentrificadora, porque aumenta o valor do metro quadrado e, portanto, expulsa a população que vive em condições deploráveis, seja pela ação do Estado, seja sei lá por que motivo. Eu não quero me aprofundar muito nisso, mas eu cito um exemplo, quer dizer, as cidades europeias sobreviveram a uma série de situações catastróficas e estão lá. Há regimes de força totalitários, há guerras e tudo mais, e estão lá. São Petersburgo está lá. É um dos lugares mais bonitos do mundo. Moscou está lá. É belíssimo. Sochi está lá. Baku está lá no Azerbaijão. Então, tem muitos lugares interessantes que sobreviveram a ações devastadoras, seja do homem ou seja da natureza. E a evolução dessa planta está chegando num paroxismo tal que os espaços urbanos de residência e moradia são cada vez menores. Os filhos saem de casa cada vez mais tarde. Você é uma exceção extraordinária, que foi cuidar de sua vida muito cedo. Mas, hoje em dia, você tem filho de 40 anos morando com seus pais. E, não tem onde, e a quantidade de carros se multiplica. E as pessoas não cabem nos apartamentos, porque os filhos namoram, e os pais não têm privacidade, não têm onde parar aquela quantidade absurda de carro. E você constrói bairros aqui em Salvador, por exemplo, onde a caixa de rua é minúscula e moram 4 pessoas num apartamento e tem 4 carros que não cabem na garagem, que não cabem na rua. Então, para a diminuição, para que isso funcione, é preciso dotar a estrutura urbana de um pouco mais de qualidade. Eu acho que cuidar da infraestrutura urbana é uma questão do Estado. O Estado tem que dar infraestrutura para que se possa empreender com qualidade. Eu falo Estado de uma maneira geral, município, governo federal, governo estadual. Se quer que as cidades tenham maior qualidade, confrontados com essa realidade da redução da planta, é preciso ter uma infraestrutura melhor, ter um transporte coletivo melhor, de forma que as pessoas usem menos o automóvel, não permitir que existam conflito nos acessos, ou seja, uma escola colada numa área residencial, que é colada num shopping center, que é colada. Essas coisas que são óbvias. Isso dá séculos de conversa. Eu vou parar por aqui, é só um ensaio. Prometo que vou preparar uma palestra decente sobre o tema. Beleza. Professor Eduardo, veio uma pergunta do público, e aí eu vou complementar a pergunta. Bom, a sustentabilidade tem como base um tripé ambiental, social e financeiro. Como estabelecer um equilíbrio entre esses 3 fatores para proporcionar uma cidade mais sustentável e feliz? Como você trouxe o triple bottom line, eu vou passar a palavra do equilíbrio financeiro, mas, além disso, eu vou pedir que você complemente a sua apresentação, a sua resposta, com o seu projeto de felicidade. Você tem um projeto bacana que eu conheço e que a gente vai tentar trazer para Salvador. Você está escrevendo um livro sobre felicidade, você tem um curso sobre felicidade. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse projeto após a resposta da plateia primeiro. Sempre me encanta muito lá no Rio de Janeiro uns meninos que tem no sinal que equilibram aquelas bolinhas, talvez por conta da minha baixa inteligência motora, aquilo me encanta demais, né? Alguns deles com uma habilidade enorme de equilibrar 4, 5 bolinhas daquela. E aquilo ali, para se chegar àquele nível, acho que requer-se um certo talento e treino, evidentemente. Me permita a analogia de que o equilíbrio das bolinhas lá e equilibrar esses 3 elementos de um negócio, o econômico, o social e o ambiental, requer, acho que treino, requer um talento natural que eu não sei se os negócios têm. Eu tenho uma relação ambígua com os negócios, ambígua no sentido de que eu acho que o que a gente está discutindo aqui
é motivado pela força do capital. O próprio histórico que eu tracei aqui, ele estava marcado por essa ambiguidade. É fato que a Europa e o Ocidente, num certo sentido, dominaram o mundo pela força do capital, pela força do progresso, pela força da produtividade. E que coisa fabulosa, que coisa maravilhosa. Mas é certo que esse progresso, essa civilização, vou tirar a palavra civilização, que ela está carregada de aspectos tão negativos, é certo que esse progresso ele foi destrutivo também. Por isso que hoje, por mais desconfortante que seja, eu tenho optado pelo senso de angústia. E angústia na intuição psicanalítica é justamente são duas forças, né, que incidem sobre você, e não necessariamente são duas forças opostas, mas são duas forças que te levam uma para um lado, outra para o outro, e que te causam essa angústia. No tempo de polarização que a gente está vivendo, se eu quiser me livrar da angústia, eu vou para os extremos. Então, eu opto por um extremo e me livro da angústia. O que isso tem a ver especificamente com a nossa conversa? De que na prática, eu diria, muito difícil você equilibrar o econômico, o social e o ambiental. Como hoje talvez seja a minha idade, né, os 55 anos, o senso de brevidade da vida, eu tenho olhado muito mais para trás do que para frente, em muitos aspectos. Nas minhas aulas, eu tenho insistido demais em trazer esse histórico de como o mundo vem tentando fazer um esforço para que as organizações se tornem mais sustentáveis, e tentando equilibrar essas três bolinhas, o econômico, o social e o ambiental. É muito difícil na prática. Eu tenho e carrego comigo apenas a força da utopia. E, por favor, entendendo o sentido sociológico do termo utopia, que não é aquilo que é impossível de se realizar, mas aquilo que ainda não se realizou na sua plenitude. Veja o que a gente ouviu, vindo de você, da tua startup, de você. Eu acho que o tempo que a gente está vivendo nas cidades, da maneira como elas se colocam, a história das cidades remonta a anos e anos e anos. Mas a cidade, o conglomerado urbano chamado São Paulo, com 18 milhões de habitantes, Salvador, com 2 milhões e 900 de habitantes, o próprio processo de urbanização no Brasil atinge seu ápice aqui na década de 50, num certo sentido. Ora, a gente ainda não teve tempo para resolver os problemas que esse aglomerado criou. Mas o que eu vejo? Eu vejo um conjunto de forças. Eu vejo a tua força, que é uma força absurdamente construtiva, ao lado de uma força absurdamente destrutiva, que é gerar lixo. Onde está a minha aposta? É utópica. A minha aposta utópica é que o capital vai começar a valorizar a tua iniciativa, não necessariamente porque ele quer um mundo melhor. Qual é a aposta que eu faço? É de que os negócios que tendem a criar mais mobilidade e fluidez, esses negócios vão ser mais recompensadores em termos econômicos do que os negócios simplesmente que geram mais emissão de CO2 e carros e carros e carros e carros na rua. Ora, pensando naquilo que você mesmo falava, eu prevejo que daqui a 10, 15 anos será absurdamente ilógico a gente ainda pensar em mobilidade urbana como a partir de um ativo meu chamado carro. Ou seja, a economia está toda virando para o lado dos serviços, e o capital vai recompensar a mobilidade vista na perspectiva de um serviço, não de um ativo. Para que eu vou jogar 100 mil reais num negócio que emite CO2, é absurdo e ainda cria o que cria? Daí a minha angústia. Eu acho que só o capital salva o capital. Eu só acho que o econômico se preocupa com o social e com o ambiental, porque a gente está vivendo na história um momento único, onde a ausência de preocupação com o social e com o ambiental pode condenar o negócio a desaparecer. E quanto mais isso acontecer, melhor. Claro que, de novo, são forças construtivas e destrutivas. No momento em que eu começar a reciclar o meu lixo lá da minha cozinha, porque eu tenho um problema grave, eu faço essa mistura, lá embaixo do meu prédio, eles juntam de novo. No momento que eu fizer isso, e no momento que o consumidor começar a olhar e dizer, cara, olha, é óbvio que uma construção mais sustentável ela é mais econômica para mim, ou seja, o trade-off, porque a economia é a troca, né? Na hora que isso começar e eu começar a valorizar essa questão, eu acho que a gente entra, e eu acho que a gente está entrando num círculo mais virtuoso. Você tem essas duas forças aí que se opõem
a construtiva e a destrutiva. Na prática, num dia de manhã, eu acordo extremamente otimista com o mundo e, naquela mesma tarde, eu digo, não, a gente não avançou, e de noite eu digo, a gente avançou, e eu descobri que é exatamente essa flutuação angustiante que me mantém longe dos extremos. Então, é difícil, mas talvez como em nenhum outro momento da história. E, Rafael, pensa, hoje, há 30, 40, 50 anos atrás, essa indústria tão impactante para o meio ambiente como é a indústria da construção civil, talvez uma das indústrias mais fortes em termos de impacto no ambiental. O que vocês tiveram que avançar em termos de respeito ao meio ambiente? Não necessariamente por amor ao meio ambiente, mas porque isso se prova economicamente mais viável. Então, é um equilíbrio difícil, a questão é se a gente vai chegar. De maneira muito, muito, muito rápida, há 2 anos atrás, o tema da felicidade me atravessa, porque eu acho que, curiosamente, eu acho que a gente retorna hoje às grandes questões que marcaram, para mim, um dos períodos mais férteis da história humana, que é exatamente o período grego, a cultura clássica, que, infelizmente, a gente se afastou disso. Mas aquela velha pergunta, o que é uma vida bem-sucedida? E o que é uma vida boa, eu acho que ela volta com toda a força. Ela volta com toda a força. Porque, pensando, Carlos, naquilo que você falou, quando eu chego, e eu dou aula lá na Berrini, em São Paulo, quando eu chego naquele que é hoje um segundo centro, talvez um primeiro centro econômico de São Paulo, quando eu chego ali e eu vejo empreendimentos focados em 30 metros quadrados, porque a lógica é, você não existe a partir das suas relações. A casa, a planta, deixou de ser um espaço de relação para privilegiar o único aspecto do seu ser, que é a produtividade, que é o trabalho. Então, por que cargas d'água eu vou comprar um apartamento de 30 metros quadrados na Berrini? Pelo simples fato de que eu existo para trabalhar e não para criar relacionamentos. Só que essa lógica tem levado a um grau de esvaziamento tal, e das coisas e doenças que aqui a gente já colocou, que nos leva a retornar à seguinte pergunta: o que é uma vida bem-sucedida? O que é o sucesso? O que é a felicidade? Por causa da nota de rodapé de um livro, o Homo Sapiens, eu já devo ter lido mais de 2.500 páginas, claro, com preferência pelos filósofos, mas tive que ler os economistas, o pessoal que vai lá e diz assim, para de ficar falando de felicidade na perspectiva de bem-estar ou coração, felicidade a gente pode metrificar. Tem a questão assustadora das descobertas da neurociência. No meu curso eu faço uma dinâmica, eu coloco uma pílula em cima da mesa e monto uma premissa de que aquela pílula está ali com os chamados 7 substâncias que hoje são chamadas, os 7 fantásticos, que efetivamente podem resolver os teus problemas de aspas, felicidade. Eu e você tomaríamos essa pílula, experimentaríamos isso. E, com todo esse conteúdo, eu decidi escrever 52 textos sobre felicidade e mandar semanalmente para uma lista do WhatsApp nas minhas redes, e fiz isso 52 por uma razão muito simples. Eu, às vezes, acho que eu estou cometendo uma loucura, porque a gente está vivendo um tempo onde tudo é instantâneo, tem que ser um clique e acabou a duração instantânea. Você tentar falar 52 vezes, portanto, uma vez por semana, de um mesmo tema, é uma loucura. Você condenar quem está te ouvindo a um fastio, a um tédio tão absurdo, que você diz, cara, peraí, eu preciso de estímulo. Imagina uma novela que tenha um tema só. Só que eu tenho descoberto que o novo está em olhar de novo. Quando eu passo de novo pelo mesmo tempo, eu vou descobrindo coisas que não aparecem, não estão postas à vista. Eu acho que assim como a gente precisava aprender matemática pesando lixo, eu acho que a escola terá, evidentemente, que se reinventar, porque as grandes questões da vida a gente tinha que integrar a educação. Acho que física, matemática, biologia é absolutamente fantástico, mas gestão das minhas emoções, a arte de ser feliz, porque a gente está numa encruzilhada muito forte no mundo e eu acho que a felicidade ela é o tema, pelo menos para mim. Eu vou fazer uma provocação e talvez uma defesa em nome do mercado imobiliário. A questão da redução das plantas baixas, do tamanho das áreas, né? Eu vejo de forma bem oposta a como vocês dois veem, porque eu entendo que a tecnologia e a evolução até da conscientização da sociedade, ela vem com o intuito de eliminar desperdícios.
E se a gente parar para analisar uma família média e tal, quantos metros quadrados daquela residência ele utiliza e quais os ambientes que ele... Tem uma pesquisa que chama disso de ocupação por metro quadrado, vezes hora, não sei o quê. Percebe-se que as plantas baixas tradicionais traziam muitos desperdícios. Então, existe uma tendência de redução de planta baixa para ter o que se realmente dá valor. Então, temos o exemplo do quarto de dependência, que antes não se vendia apartamentos sem quarto de dependência, porque não iria vender, e hoje você elimina o quarto de dependência, ali você tirou 7 metros quadrados, 6 metros quadrados. Outra coisa que eu achei que você ia responder, que eu aprendi com você, e senti falta na sua resposta, é a eliminação das paredes. Quando você cria uma planta mais integrada, que você traz uma cozinha americana que integra com a sala, que integra com a varanda, então aquela sala que antes tinha 12 metros quadrados ou 15 metros quadrados, que era um compartimento de uma casa, ela passa a ter 18, porque a sala não é mais só sala, ela é sala, cozinha e varanda. Então, essa integração dos espaços na eficiência que os arquitetos baianos são muito bons nesse trabalho, faz com que tenhamos apartamentos menores, mais viáveis. A gente não faz menor só de sacanagem, tipo, incorporado, tipo, vou fazer menor só para sacanear com todo mundo. A gente faz para ter preço absoluto menor e conseguir atingir um maior mercado. Então, vejo também a planta menor, a micro lá, claro que tem alguns exageros, do tipo 18 metros quadrados, 9 metros quadrados, são alguns exageros, mas existem apartamentos de 30, 35 metros quadrados em localizações muito estratégicas, que nunca aquela pessoa teria condição de estar naquela localização, convivendo com todas aquelas prestações de serviço daquela localização. Então, tem essa vantagem dessa compactação de plantas, mais pelo olhar do mercado imobiliário. Aí Carlos vai contradizer tudo que eu disse. Absolutamente, eu vou reafirmar o que eu disse. Minha fala não foi contra isso. Eu realmente omiti um pouco da questão da planta, porque eu estava concentrado em outra coisa. Mas, de fato, eu mencionei uma coisa que é óbvia. Quanto mais central, menor o espaço a ser ocupado. A não ser que você tenha uma capacidade de gerar recursos interminável para manter, não só adquirir, como manter um espaço muito grande numa área central. Isso acontece no mundo inteiro, em todos os lugares. Você pega um apartamento europeu do século XIX e no centro de Berlim ele é minúsculo. No centro de Paris ele também é minúsculo. Ele é provavelmente um departamento de um palácio, ou na Itália, ou em Roma, em qualquer lugar, né? Por mais horizontais que as cidades ainda sejam. Então, a redução da planta é racional. Ela abre realmente espaços à convivência das pessoas, ela facilita a proximidade, ainda que a conectividade não seja uma ação interpessoal. Você está muito mais preocupado em se conectar com tudo do que com quem está do seu lado. E a planta realmente não interfere muito nisso. Se você tiver valores, aí sim, tradições, costumes que façam com que a convivência seja constante, o espaço vai ser mais do que suficiente para provocar essas vivências. Fora disso, plantas muito pequenas são compensadas por aquela quantidade enorme de áreas sociais que os edifícios têm hoje, não é? São espaço. Só falta ter cemitério. Ainda não botaram, mas eu acho que vão botar nos condomínios, porque tem escola, tem universidade. Aí você nasce, morre e se enterra ali naquele mesmo lugar, tem uma vida super legal, sem precisar sair dali. E no espaço pequeno, porque você vai para casa para descansar e voltar para trabalhar no outro dia, mas você vai para casa para o prazer maior de estar em casa, numa pequena moradia dessa, é o descanso, de fato, é a pausa, é o alheamento do que você já viveu durante o dia. E nas plantas integradas é a possibilidade de você conviver com a família, porque é muito importante cozinhar juntos. Esses movimentos que você falava, que são a recuperação de coisas antigas, eles voltam justamente para preencher esse buraco
existencial que as pessoas têm ao viver ritmos tão intensos e tão voltados para a tecnologia. Eu tenho um neto de 8 anos que tem uma educação totalmente fora do padrão que eu achava que seria natural ele ter, porque ele vem de uma família de gente letrada, que gosta muito de ler, mas ele passa o dia no celular. Quando ele não está no computador da escola onde ele estuda, ele está com o celular dessa distância do rosto dele, ouvindo vozes estranhas no YouTube, que são esses influenciadores digitais infantis que deviam ser todos proibidos de falar. E o que eu vislumbro para o menino é que, quando ele for adolescente, além de ficar falando com aquele sotaque horroroso dos caras e falando vários clichês que ele aprende ali, ele vai ser cego. É o outro aspecto. Com 15 anos, ele vai estar inteiramente cego. E eu não convenço nem a mãe, nem o pai de que isso não é um bom destino para um ser humano, que ele devia ter moderação ao usar aquilo. Mas, infelizmente, são as realidades com as quais a gente tem que se adaptar e lutar. A Baía de Todos os Santos, por exemplo, sobreviveu a muitas modificações. Os saveiros estão aí há séculos e nós já fomos para a Lua, já chegamos a Marte, e os saveiros estão aí andando no ritmo, nada os transforma, eles se adaptaram, mudaram seu comércio, e a internet vai mudar, tudo vai mudar, e os saveiros vão ficar lá, fazendo o seu caminho, cada vez mais curto, mas vão continuar existindo. Talvez um dia desapareçam, mas isso também não é o fim do mundo. Nada é eterno. Eu vou dar um exemplo. Foi uma comoção mundial o incêndio da igreja de Notre Dame. Eu tive uma grande alegria quando aquela flecha central desabou. Pouca gente sabe que um arquiteto chamado Viollet-le-Duc, no século XIX, resolveu modificar a fisionomia de todas as igrejas importantes da França, inclusive a Catedral de Lyon. E, na Notre Dame, ele sapecou aquela flecha, que nunca existiu, que não faz parte da arquitetura da época românica, e que eu olhava e dizia, meu Deus, mas que coisa horrorosa. E todo mundo achava bom. Quando ela caiu, eu comemorei, disse que foi a providência divina. Deus se revoltou, tocou fogo na igreja e acabou com aquela porcaria daquela flecha. Você vê que tudo é um ponto de vista também, não é? Perfeito. Eu agradeço a presença de todos, agradeço a presença dos palestrantes. A gente chegou ao fim do nosso tempo aqui e vou passar a palavra para o nosso... Encerramos assim a 10ª edição do Fórum de Sustentabilidade da ADEME Bahia. Vocês podem acompanhar as notícias do mercado e dos nossos eventos. Basta baixar o aplicativo ADEME Bahia e curtir nossas redes. E também o nosso site. Fiquem informados de todas as nossas ações. Nosso agradecimento a todos que colaboraram para a realização do fórum, palestrantes, debatedores, apoiadores e patrocinador do evento Bahia Gás e os senhores participantes. Informamos que os certificados de participação do fórum serão enviados via e-mail. A todos uma ótima noite e até um novo encontro.